Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Versículo 3, eu estou aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada. Essa é a minha tradução. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 17, versículo 3. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que ao contrário lhe dirá, prepare o meu jantar, aproxime-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, e depois você pode comer e beber? Será que ele ainda terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém. Amados, este relato, deste evento, nessa conversa de Jesus com os seus discípulos, e aqui Lucas, que não fazia parte do grupo de discípulos de Jesus, ele os chama de apóstolos, porque ele está se referindo àqueles que foram chamados de apóstolos, mas quando isso aconteceu, eles ainda não eram chamados de apóstolos, eram discípulos de Jesus. É um evento que, por muitas vezes, a mensagem que aqui está, ela é interpretada muito em partes específicas, como a questão do perdão, como a questão da fé, e como também a questão do servo. Só que, amados, aqui nós temos uma coisa só, Jesus ele quer ensinar, embora a gente possa, de fato, assim, aprender algumas coisas, em separado, mas mesmo assim é preciso ter muito cuidado, porque Jesus ele quer ensinar uma mensagem específica nesse evento, e se a gente olhar de maneira descuidada, olhando só para uma parte desse relato, a gente vai ter muita dificuldade de compreender qual é a mensagem que Jesus quer ensinar. E quando nós olhamos aqui para esse relato, na sua forma completa, de maneira com mais abrangência, não é aqui que Jesus começa a conversa, mas a conversa ela vai tomando esse rumo, onde Jesus chega a dizer para que eles tenham cuidado. Jesus, quando começa dizendo para se ter cuidado, ele começa a falar sobre responsabilidade. Se a gente observar o que acontece imediatamente antes deste evento, Jesus está dizendo que pessoas podem ser tropeço na vida dos outros, e aí ele chama os discípulos para uma responsabilidade, tenham cuidado.
E aqui Jesus ele traz algo que é fundamental no reino de Deus. O reino de Deus ele começa com perdão. É uma responsabilidade a respeito de perdão. Por que responsabilidade a respeito de perdão? Porque tudo começa pelo fato de Cristo nos ter perdoado, ou de Deus nos ter perdoado por meio de Jesus. E é interessante que a gente costuma pensar que aquilo que Deus fez por nós através de Jesus é algo que Ele fez para mim. É algo que Ele fez para um indivíduo. Só que não é verdade. Não é verdade. O que Deus fez não é apenas perdoar. O perdão foi o caminho entre os homens e Deus que foi estabelecido, para que a vida de Deus estivesse nos homens. A vida de Deus pudesse ser transferida para os homens, porque quando Deus criou a humanidade, ela criou o homem como filho seu, com a mesma natureza sua. É quando você observa a união da terra com o céu. O Adão, ele era feito da terra, de barro. A palavra Adão quer dizer que ele é de barro. Mas não é o barro que dá vida para o Adão, para o boneco. O que dá vida para o boneco é o Espírito de Deus dentro dele. Deus assopra nas suas narinas, ele se torna um ser vivente. Ele tem a natureza de Deus. Ele tem a natureza da terra, mas ele tem a natureza de Deus. Ele é da terra, mas a sua natureza é divina. Ele é o único ser que está nos dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. Foi assim que Deus criou o homem. Todas as outras coisas foram criadas ou no plano invisível, ou apenas aqui no mundo físico. Mas o Adão, ele é exatamente a junção dos dois mundos. E o Adão rompeu com essa realidade, com essa natureza divina, quando decidiu viver por conta própria. E agora nós temos um Jesus que une a natureza divina de novo ao homem. E portanto, amados, quando a gente pensa que o perdão é algo que Deus fez para mim, não é verdade. O perdão foi dado a nós, aos filhos de Deus. E quando se trata de nós, se trata de a natureza de Deus, chegando em mim, sair de mim e ir para outro. É uma responsabilidade. E é exatamente isso que está acontecendo nesse evento. Jesus está tratando desta verdade fundamental. E é por isso que Jesus diz para os seus discípulos, que é para eles terem cuidado, é para eles ficarem atentos, é para eles serem responsáveis. Por quê? Porque eles precisam perdoar. Não há vida de Deus em mim se ela não passa por mim. A vida de Deus não termina em mim. Eu não sou o fim do propósito de Deus. Eu faço parte do propósito de Deus, mas eu não sou o fim. O fim é o próprio Deus. Como diz a Escritura, a respeito de Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim. Não quer dizer que há princípio e nem fim nele, só quer dizer que nele habita absolutamente todas as coisas, onde não há começo e nem fim. Então, se não há começo e nem fim, quem dirá eu ser o fim daquilo que Deus quer fazer? Não, de fato, eu não sou o objetivo final daquilo que Deus quer fazer. Deus está fazendo alguma coisa, e naquilo que Ele está fazendo, Ele conta comigo, como um participante daquilo que Ele está fazendo na eternidade, e fará independente da minha vontade. A minha participação é voluntária, mas que Deus fará aquilo que Ele decidiu fazer, sim, Ele fará. A sua missão será cumprida independente do meu envolvimento. E é exatamente nesse ponto em que Jesus chama os seus discípulos para uma responsabilidade. E qual é esta responsabilidade? De imediato a gente vê a questão do perdão, é transferir para frente aquilo que eu recebi. Se a gente voltar aí em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala da oração do Pai Nosso, ensina os seus discípulos a orar, então,
Jesus é bem incisivo em dizer o seguinte: porque se vocês não perdoarem aqueles que ofendem vocês, vocês não serão perdoados pelo Pai. Parece que Jesus está dizendo o seguinte, que primeiro a gente perdoa para depois ser perdoado. Não é isso. Porque Jesus está dizendo assim, olha, você foi perdoado, mas você só se apropria a partir do momento que você passa adiante. Você só se apropria do relacionamento com Deus quando eu me disponho a relacionar com alguém. É assim que funciona o reino de Deus. Não faz nenhum sentido eu pensar que posso ser um crente sozinho, solitário. Não é assim que funciona. Eu não vou conhecer a Deus desse jeito. Porque Deus não pode ser representado dessa forma. Basta a gente olhar para a criação. Quando Deus cria o homem, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando Ele fala homem, Ele não fala de indivíduo, Ele fala de uma família, de uma comunidade, Ele fala do ser humano, não fala de um indivíduo chamado Adão. Então Deus só pode ser conhecido a partir de relacionamentos. E quando eu me coloco como alguém que acha digno de segurar aquilo que chegou até mim, eu me coloco numa posição de soberba, de orgulho, como se eu tivesse domínio sobre aqueles que estão após mim. E aí Cristo não pode ser revelado em mim e através de mim, porque eu bloqueei o relacionamento para frente. É por isso que Jesus está dizendo, tenham cuidado, porque se alguém pecar, primeiro, se ele pecou, ele precisa ser repreendido, orientado. Eu aprendi que repreender era confrontar a pessoa e dizer que ele estava errado. Foi assim que eu aprendi. Mas não é assim. Não é assim que funciona. A repreensão, ela é muito mais do que isso. A repreensão é eu chegar e assentar junto com a pessoa e olhar nos seus olhos. Você quer ver o que é repreender? Você nunca pensou sobre isso? É só a gente olhar para João, Evangelho segundo João, capítulo 21, quando Jesus vai repreender Pedro. Você já reparou como é que Jesus repreende Pedro? Jesus nunca chega falando com Pedro que ele está errado. Olha, você está errado, Pedro. Você vacilou, você me abandonou, você me negou. Jesus não faz isso, amados. Jesus não faz isso. Primeiro Jesus prepara um mega lanche para Pedro. E Pedro não só abandonou Jesus, mas levou todo mundo a sair do projeto de Jesus também. Uma coisa terrível. E Jesus, ao invés de chegar brigando com Pedro, Jesus faz uma grande mesa, um grande café da manhã. Eles tinham andado errante a noite toda tentando pescar, não apanharam nada. Aí Jesus, ao invés de chegar, está vendo aí? Se você estivesse comigo, você tinha apanhado pelo menos alguma coisa. Jesus não faz isso. Jesus, pelo contrário, vai lá, faz um churrasco, prepara pães. E aí eles chegam e Jesus fala, ei, vocês têm alguma coisa para compartilhar? Traz para cá. E aí Jesus vai promovendo uma comunhão, e Jesus vai se aproximando, e Jesus começa a conversar com Pedro, e Jesus restaura Pedro e chama Pedro para a responsabilidade. Repreender, amados, nunca tem a ver com apontar o dedo na cara de alguém, dizer que está errado, e dizer agora se vira para fazer o que é certo. Nunca tem a ver com isso. É por isso que Jesus fala com eles, para terem cuidado, porque anteriormente Jesus havia dito para que eles não fossem pedra de tropeço na vida de ninguém, e ser pedra de tropeço na vida de alguém é justamente, muitas vezes, é ter esse tipo de comportamento, em que você espanta a pessoa já está perdida, a pessoa já está arruinada, já está fazendo bobagem, você chega e espanta ela,
você virou tropeço na vida dela, eu virei tropeço na vida de alguém. E aí Jesus é enfático, ele se dizer o seguinte: sempre que a pessoa se arrepender, você precisa ter disposição de perdoá-la. É assim que o reino de Deus funciona. Por quê? Porque Jesus nos perdoou de uma vez por todas. Jesus não vai morrer de novo. Jesus não morrerá novamente pelos meus pecados, pelas minhas faltas. Ainda que eu falte com Ele tantas vezes, até hoje, e tantas ainda no futuro, incontáveis vezes, todas as vezes que eu me ia chegar a Ele e dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, Ele vai dizer: eu já te perdoei, eu nem sei do que você está falando, porque Ele lançou os nossos pecados no lago de esquecimento, e deles não se lembra mais. Então sempre que eu me arrependo, que eu chego diante de Jesus, eu digo: eu errei, Ele nem sabe do que eu estou falando. Ele diz: eu já te perdoei, o problema era você, não era eu. Quem lida com o pecado é você, não é eu, porque eu já lidei. O pecado já foi solucionado. O pecado não é mais um problema. Qual é a grande questão, se não é mais o pecado? É exatamente isso que Jesus quer dizer. Então os discípulos pensaram que o problema era o tamanho da fé. Olha aí no versículo 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Eles pensaram que era o tamanho da fé. Senhor, desse jeito é muito difícil, só precisa aumentar a nossa fé. E aí Jesus diz para eles o seguinte: olha, não tem nada a ver com fé. Se a fé de vocês for pequenininha, como a menor das sementes, como a semente de mostarda, ela faz coisas que você nem imagina, pela fé. Ordenar, por exemplo, a uma amoreira e dizer: arranque-se e transplante-se no mar. Isso vai acontecer. Imagina, uma fé que é quase invisível no seu tamanho. O que Jesus quer dizer? Jesus não está comparando fé nem nada. Jesus só quer dizer para ele o seguinte: olha, não tem nada a ver com fé. Essa questão não tem nada a ver com fé. E aí Jesus então, para poder explicar para eles o que está acontecendo, Jesus conta essa parábola, essa historinha, que Jesus aí inventa, uma historinha didática. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Olha só, a primeira coisa é que a gente não tem muita noção do que é servo. A gente normalmente tem a ideia de servo assim, como empregado, né? Para alguns assim, como aquele empregado lá da roça, que bem braçal mesmo, que tinha muita dificuldade. Mas não, amados, a palavra servo aqui é escravo mesmo. E escravo pode ser, para nós aqui, pode ser entendido como uma ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho pode ser claramente percebida aí como uma furadeira, um martelo, uma chave de fenda. Isso é ferramenta de trabalho. Escravo não tinha valor algum, amados. Embora fosse um ser humano, era um ser humano destituído de todo e qualquer valor. Era só uma ferramenta de trabalho. No dia que ele não servisse mais para o trabalho, ele era descartado. A escravidão é uma coisa horrível, terrível, colocar as pessoas a funcionar como ferramenta de trabalho. Mas era assim, isso era uma realidade, para aqueles a quem Jesus estava falando. Eles sabiam do que Jesus estava falando. E aí Jesus então faz esse diálogo com eles.
Imagina você, tem lá um escravo, que ele está lá cuidando do seu campo, lá cuidando da vaca, e aí ele chega em casa sujo, não comeu direito, e aí você vai chegar para esse escravo e dizer: venha, assente-se aqui comigo e participe desse jantar maravilhoso que foi preparado para mim? Ninguém faz isso, amados. Você não faz isso com um martelo, faz? Você acabou de usar o martelo lá o dia inteiro, aí chega, traz o martelo, põe do seu lado a mesa, fala: agora vem jantar comigo. Ninguém faz isso. O escravo era tratado desse jeito, a mentalidade de alguém quando pensava em escravo era essa. Pelo contrário, Jesus deixa claro, pelo contrário, você vai dar mais trabalho para ele ainda, mais serviço ainda. Olha, você vai preparar o meu jantar, e vai ficar aí trabalhando enquanto eu como e bebo tranquilamente, e depois, se sobrar alguma coisa no prato, você come. Essa era a vida do escravo. E aí Jesus conclui com eles o seguinte: assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Qual é a grande questão aqui envolvida? É que Jesus está atribuindo aos seus discípulos responsabilidade. E atribuir responsabilidade quer dizer que eles são responsáveis por cumprir a orientação de Deus, a vontade de Deus, sem que Deus de fato tenha que falar para eles tudo que tem que fazer, tudo no seu absoluto como deve ser feito. Eles são responsáveis, eles receberam autoridade para isso. E é por isso que Jesus disse: se vocês quiserem viver como alguém que só cumpre o checklist, você não passa de um escravo, porque como nós vimos, a vida do escravo, ela tem sentido a partir do trabalho, da tarefa que lhe foi dada, mas nós não fomos feitos escravos. Tem muita gente que fala: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Nada, amados, quem fala isso na nossa mente é Satanás. Nós não somos servos. Jesus não morreu por escravos, Jesus morreu para reunir os seus irmãos que estavam espalhados na terra. Jesus morreu pela família, pela sua família. Ele não morreu por estranho, ele morreu por seus irmãos. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, a Bíblia é muito clara, e também nas cartas de Pedro, é muito claro em dizer para nós, que os filhos de Deus, eles foram feitos por Jesus reis e sacerdotes, não escravos. Eles são reis e sacerdotes. E a palavra rei não fala de império, a palavra rei quer dizer que eles são governadores, são administradores, são gestores de Deus. Jesus é o supremo administrador, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, mas os seus irmãos são líderes, são governantes, são administradores, eles não são escravos, e eles representam a Deus. Ou se fosse de fato verdade que para cumprir a vontade de Deus, era necessário que Deus dissesse tudo na sua minúcia, de como deveria ser feito. Deus teria que ter ensinado Adão a namorar a sua esposa Eva, e tem isso na Bíblia? Não tem? Por quê? Porque Deus os capacitou e Deus confiou a eles, para que eles fizessem a vontade de Deus completa, com toda a sabedoria e com o Espírito de Deus que havia neles. Eles não são
escravos. Mas ele foi criado como rei e como sacerdote. E aqui, amados, eu quero ler mais uma outra parábola que Jesus conta, que afirma claramente, ela reafirma essa verdade para nós. Está aqui em Mateus capítulo 25, versículo 14. Conhecida por muitos como a parábola dos talentos. Jesus diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui mais para frente, Jesus vai dizer, ele vai com essa parábola, ela é um retrato de como Deus comporta com os seus filhos. Jesus deixa isso claro para frente. E aí Jesus nos deixa claro que Deus confiou, então, algumas pessoas, recursos, na medida da capacidade deles de administrar. E a gente percebe que os 2 primeiros, eles fizeram esse recurso render na sua capacidade máxima. O que recebeu 5, ele fez ele render outros 5. O que recebeu 2, fez ele render outros 2. Então, cada um tinha uma capacidade específica de fazer render esse recurso. O fato é que os 2, embora tivessem capacidade diferente, eles usaram toda a sua vida e empenharam e deram a sua capacidade máxima e, portanto, eles transformaram aquele recurso, eles duplicaram aquele recurso na sua capacidade máxima. Então, veja bem, faltava recurso, ou tinha recurso demais para o primeiro? Não tinha, foi dado na sua capacidade máxima de multiplicar. Agora veja bem, no primeiro texto que vimos, os discípulos pensavam que faltava o quê? Fé. Eles achavam que tinha fé em falta. E aí Jesus disse para eles claramente que a questão não era fé, que a questão era um problema de gestão, não era um problema de fé. A gente vê aqui a terceira pessoa, que a capacidade dele era menor, a capacidade dele de multiplicar era para 1. Mas como que ele geriu isso? Ele saiu imediatamente dedicando a sua vida para fazer multiplicar? Não. Por uma série de razões, ele foi lá e escondeu o recurso que havia recebido. O problema era o quê? De administração. Era de gestão. Não era de capacidade. Porque por capacidade, ele deu a cada um na medida da sua capacidade. Jesus não contou uma história comunista. Porque no comunismo você dá para todo mundo igual. Deus não é assim. Mas ele foi justo. Ele deu a cada um na medida da sua capacidade. E aí quando esse homem volta, e aí ele já volta aqui representando o próprio Deus, ele quer saber o que cada um fez com o recurso, e ele vai medir de medida justa, na medida da capacidade de cada um. E aí a gente percebe o seguinte, olha só o versículo 19, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Então veja bem, aqui ele está usando a palavra servo, mas a palavra servo aqui, ela não se remete a escravo. E a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente vê a palavra servo, a gente acha que ela tem o mesmo significado em todo lugar que está na Bíblia, mas não tem.
e aquela não tem o mesmo significado. Por quê? Porque quando o Senhor vai sair, Ele deixa os seus bens e deixa eles com liberdade para poder usar esse recurso. Havia uma vontade que eles sabiam que era para multiplicar, mas a forma como era para multiplicar, eles teriam que resolver. Se fosse o escravo, teria que ser dito, é desse jeito. Até porque o escravo, amados, a sua capacidade de raciocínio é muito limitada. É muito limitada porque ele só conhece a vida a partir de tarefas, a partir de trabalho. Quando houve a abolição da escravatura aqui no Brasil, foi um problema gigante. Por quê? Porque as pessoas não sabiam pensar. As pessoas não sabiam ler, não sabiam negociar. Era raro um que, pela graça de Deus, viveu numa realidade um pouco diferente dos demais. Mas foi uma crise nacional terrível. Mas aqui ele não trata essas pessoas como escravos, mas como responsáveis. Ele responsabilizou os seus bens e deu a eles a liberdade de multiplicar conforme ele queria. Portanto, ele não ficou vigiando eles. O escravo é vigiado. O texto diz que ele saiu e voltou depois de muito tempo. Aí ele diz, aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Aqui nós vemos a prestação de contas, presta contas quem é administrador. O escravo ele é vigiado enquanto faz a tarefa. O administrador, o gestor não. De tempos em tempos ele presta contas. E aí, tanto esse quanto aquele que recebeu 2 talentos, a palavra que eles receberam foi a mesma. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito colocarei você. Venha participar da alegria do seu Senhor. Mais uma vez, esse servo aqui não é um escravo, porque escravo não participa da alegria do seu Senhor. Quem participa da alegria do seu Senhor é a família do Senhor, é a família da pessoa, é a sua família, que desfruta, que celebra, que recebe parte na herança. Então, embora ele tenha usado a palavra servo, ele não está falando de servo, ele está falando de gente que ele considera ser governante, gente que tem autoridade, gente que recebeu tudo que é necessário para multiplicar. E aí aqui, amados, nós então podemos partir para algumas aplicações. Em primeiro lugar, a questão do perdão. Às vezes a gente fala assim, está tão difícil perdoar, é desculpa. O perdão é uma questão de gestão, não é uma questão de fé. Nós não precisamos de nada para perdoar, além de ter sido perdoado. Foi o que Jesus disse. Como estão os nossos relacionamentos com nossos filhos, com nossa família, com nossa esposa, com os irmãos da fé, com os nossos pais, com aqueles que são cristãos, com aqueles que não são cristãos? Você tem perdoado? Se você não está perdoando, não é porque te falta alguma coisa. Se eu não tenho perdoado, não é porque me falta alguma coisa. Me falta gestão. Eu já recebi tudo que eu preciso. E a nossa vida vai ficar agarrada, atribulada, problemática, não é porque Deus está em falta comigo, é porque eu não sou responsável com Deus. Jesus é muito claro em dizer que as pessoas falham, que elas poderiam se arrepender várias vezes durante o dia, amados. Mas compete a mim gerir aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus, que é perdão. E deixar que o perdão saia de mim e alcance a outra pessoa. Mas também, amados, esse texto, embora essa verdade, embora ela comece falando de perdão, ela se aplica em inúmeras outras áreas da nossa vida. Tudo aquilo que eu tenho recebido de Deus para gerir,
a família, os filhos, muito obrigado, querido, a esposa, como é que eu tenho feito disso? Porque todas as vezes que Deus me dá uma responsabilidade, Ele me dá uma orientação, no processo Ele também me dá várias orientações, eu preciso continuar orando e pedindo orientações, mas não é sempre que Ele vai me dar em detalhes, na maioria das vezes Ele não vai me dar em detalhes tudo, não é propósito dEle me dar tudo, porque eu já recebi tudo que eu preciso para poder cumprir a vontade dEle. Por exemplo, quando a gente trata da igreja de Cristo, da sua maneira maior, o apóstolo Paulo é enfático em dizer que o Espírito Santo distribuiu dons na igreja conforme a necessidade. E para que os dons? Para que a igreja como um corpo cumpra todo o propósito de Deus. Então numa igreja como nossa, embora aparentemente aos olhos humanos seja pequeno, aqui tem tudo que é necessário para cumprir toda a vontade de Deus para ela agora, não falta nada. Se eu disser que falta alguma coisa, eu estou dizendo que o Espírito Santo é mentiroso, porque Ele distribuiu, e a gente sabe que por tempos Ele dá novos dons, Ele vai movimentando as coisas conforme a sua autonomia, porque Ele é o Senhor da igreja. Mas na nossa casa também acontece de maneira semelhante, sempre há uma orientação de Deus primeiro, sempre que Ele atribui uma responsabilidade, há uma orientação. Então como marido, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma palavra de Deus a respeito daquilo que Ele espera de mim como marido, eu tenho uma palavra de Deus a respeito daquilo que Ele espera de mim como filhos, como cônjuge, como esposa, e por aí vai, como pais. A questão é se eu estou sendo um bom gestor, e tendo recebido da parte de Deus todo o recurso, e às vezes esse recurso não está em mim, está no irmão, ele é necessário, ele faz parte do corpo, mas o fato é que tudo que eu preciso está disponibilizado ao meu redor, para que eu cumpra toda a vontade de Deus. E aí, amados, às vezes a gente ora, parece que a coisa não anda. Às vezes alguém na nossa família precisa de uma libertação, a gente ora, o filho, a esposa, enfim. Ou situações de doença, a gente ora, e tudo, e parece que a coisa não anda, parece que Deus não ouve. Você já parou para pensar que o problema pode não estar em Deus, pode ser na nossa falta de gestão, da fé que temos, e dos recursos que temos? Nós precisamos agir, amados, com sabedoria, com responsabilidade, ao invés de fazer as coisas só porque todo mundo faz, seguir a vida como se a nossa vida fosse trabalho, fosse só atividade, a gente parar para analisar e observar que responsabilidades Deus já nos deu. Por exemplo, se eu parar aqui agora, eu tenho inúmeras responsabilidades. Eu tenho uma responsabilidade aqui hoje, mas eu tenho a responsabilidade com a minha família, com as minhas filhas, com a minha esposa, tenho responsabilidade lá no meu trabalho. Se eu fizer um mapa dessas responsabilidades, eu começar a pedir o Espírito Santo para me mostrar se eu tenho sido um bom gestor ou não dessas responsabilidades, Ele vai mostrar. Ele vai falar através de alguém, Ele vai me orientar, eu vou começar a pensar, olha ali, eu não fui legal. E aí, se a gente começar a usar tudo aquilo que nós já recebemos, Deus vai ser glorificado na nossa vida, e nós vamos ser convidados a desfrutar das alegrias que Deus tem preparado para nós. Amém, amados? Então, ao invés de a gente ficar botando a culpa em Deus, ou colocar a culpa em alguém, achar que está faltando alguma coisa, que precisa de mais alguma coisa, a gente precisa olhar para nós e se avaliar a partir daquilo que nós já fomos responsabilizados por Deus. E provavelmente, amados, certamente, vai ter, a maioria das nossas dificuldades vão estar relacionadas com isso, um problema de gestão nosso, porque a gente não está vivendo como rei e como sacerdote, mas a gente quer viver como um escravo,
A gente quer que Deus fala tudo. Olha, eu só ando se o Senhor me falar para andar. Eu só faço se o Senhor me falar para fazer. Tem coisas, amados, que a gente só pode se movimentar se Deus realmente clarear e orientar. Tem coisas, mas não é tudo. Amém?